Oi, tudo bem por aí? Continuando o curso de oculoplástica, hoje o tema da nossa aula é entrópio da pálpebra. O conceito de entrópio é a inversão da margem da pálpebra que leva os cílios a tocarem o globo ocular. A fricção desses cílios e também da pele queratinizada da margem da pálpebra na córnea conjuntiva, ou seja, na superfície ocular, vão gerar sintomas de irritação importante. Diferentemente do ectrópio, essa irritação é problemática o suficiente para que a maioria dos pacientes procure atendimento precoce. Eles não costumam tolerar por muito tempo e já procuram um atendimento oftalmológico. É importante que vocês lembrem o conceito de que uma pálpebra frouxa é uma pálpebra instável. E sendo uma pálpebra instável, ela pode virar para dentro e aí nós temos um entrópio. O entrópio pode ser classificado em congênito, em involucional, sendo espástico um subtipo, e cicatricial, sendo o marginal um subtipo do cicatricial. Antes de falar sobre entrópio congênito, é importante falar sobre epibléfaro, que é uma condição normalmente confundida com o entrópio congênito. O epibléfaro nada mais é do que uma dobra de pele, normalmente na pálpebra inferior, que empurra os cílios contra o globo ocular. Raramente traz danos para o paciente, porque esses cílios tocam o olho pela sua convexidade e não pela sua extremidade. Geralmente o epibléfaro regride com o desenvolvimento da criança, então essa dobra de pele vai regredir. A cirurgia a gente só faz depois de 18 meses de vida, se necessário, ou antes, se houver ceratite ou desconforto ocular importante. O entrópio congênito é ainda mais raro que o epibléfaro. No entrópio congênito, a margem palpebral vai estar voltada para dentro. Vários fatores do desenvolvimento estão relacionados ao entrópio congênito, como, por exemplo, a digenesia dos retratores da pálpebra inferior, defeitos estruturais na placa tarsal e encurtamento relativo da lamela posterior. Dificilmente vai evoluir espontaneamente, então normalmente o entrópio congênito requer tratamento cirúrgico. O tarsal kink é uma forma não usual de entrópio congênito da pálpebra superior, que é esse da imagem abaixo. O entrópio involucional, antigamente chamado de entrópio senil, é o tipo mais comum de entrópio. Ele é a expressão na pálpebra inferior da ptose involucional ou aponeurótica. Ele predomina nas pálpebras inferiores e existem 4 fatores envolvidos na fisiopatologia do entrópio. O primeiro deles é a frouxidão vertical, que ocorre por alongamento e ou desinserção dos retratores. O segundo é a frouxidão horizontal, que ocorre por redução da tensão tarso-ligamentar. O terceiro é o cavalgamento do músculo orbicular pré-septal sobre o pré-tarsal, no qual o músculo pré-septal perde aderência com o septo orbitário e então desliza para cima e se sobrepõe ao músculo pré-tarsal. E o quarto deles, e mais questionável, é o enoftalmo, que ocorre por redução da gordura orbitária. Eu digo que enoftalmo é um fator questionável porque alguns consideram, outros não. O Nerad não considera mais. Ele cita que, por muitos anos, o enoftalmo foi considerado um fator etiológico para o entrópio involucional. Recentemente, isso foi refutado. A presença de enoftalmia demonstrou, e aí ele cita um artigo, não ser diferente em pacientes pareados por idade, com ou sem entrópio. Considerando que a frouxidão vertical e a frouxidão horizontal são fatores de risco para o entrópio involucional, é importante a gente avaliar a tensão palpebral nos pacientes. A frouxidão horizontal é avaliada com os 2 testes que a gente já citou na aula de ectrópio, o Snapback Test e o Distraction Test. Já a frouxidão vertical, a gente pode avaliar pedindo para o paciente olhar para baixo. E aí a gente vai avaliar uma diminuição da excursão inferior da pálpebra inferior
com a infraversão, que normalmente quando o paciente olha para baixo, a pálpebra inferior desce 5 a 6 milímetros. Então, o paciente que tem frouxidão vertical vai ocorrer, mas com uma diminuição dessa excursão. Esse slide mostra duas figuras em corte sagital. Em A, a gente tem a anatomia normal da pálpebra inferior, com os retratores puxando a margem inferior do tarso, inferior e posteriormente, e assim estabilizando a pálpebra. Em B, a gente tem o entrópio involucional, na qual a frouxidão dos retratores da pálpebra inferior é a causa primária. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a hipertrofia do músculo orbicular pré-septal, que também é um fator secundário nessa fisiopatologia, e aí da importância de a gente abordar também esse músculo como uma das técnicas que a gente vai citar mais para frente. O entrópio espástico é um subtipo do entrópio involucional. Ocorre a contração no músculo orbicular após episódios de inflamação ocular aguda, como conjuntivite, úlcera de córnea, uveíte ou ainda após uma cirurgia oftalmológica. Vai ocorrer geralmente em pacientes com alterações anatômicas involucionais. Pode persistir após o tratamento da inflamação que desencadeou o quadro. No entrópio cicatricial, ocorre encurtamento, retração da lamela posterior da pálpebra, lembrando que lamela posterior é tarso e conjuntivo. Ele vai ocorrer principalmente em áreas em que o tracoma é endêmico. E aí, revertendo a pálpebra, a gente pode observar a linha de Alt, que é típica do tracoma. Além do tracoma, várias outras causas estão relacionadas ao entrópio cicatricial, como por exemplo, pemphigose cicatricial, queimadura química, blefarite ou calásios recorrentes e síndrome de Stevens-Johnson. O entrópio marginal é um subtipo do entrópio cicatricial. Nele ocorre a inversão apenas na margem palpebral. A pálpebra se torna mais arredondada, perdendo a definição das lamelas, com migração anterior da junção cutânea, ou seja, ocorre conjuntivalização da margem. Pode envolver apenas um segmento ou toda a margem palpebral. Esse slide resume o tratamento cirúrgico do entrópio. Para epibléfaro e entrópio congênito, que são raros, a gente pode fazer a excisão de dobra de pele redundante, no caso esse apenas para o epibléfaro, e a transposição do músculo orbicular, que a gente pode usar para ambos. Para o entrópio involucional, que é o tipo mais comum de entrópio, a gente pode usar várias técnicas. A técnica de Bick modificada é tipo um pentágono. A técnica de tarsal strip é o que a gente já falou na aula de ectrópio, que é o nosso coringa. E nesse caso, no entrópio, a gente costuma associar com a retirada de faixa de orbicular pré-septal. A técnica de Jones, a gente vai falar em detalhes também, é importante saber, inclusive para a prova do CBO. A técnica de Quickert é um tipo de correção temporária, também a gente vai comentar. E no entrópio cicatricial, a cirurgia de escolha é a blefarotomia com rotação marginal. Muitas vezes a gente chama só de rotação marginal. Então, o epibléfaro, que é aquela dobra de pele que geralmente evolui e que nem sempre precisa de tratamento cirúrgico, a gente só faz cirurgia depois de 18 meses, ou então se a paciente tem sintomas, é realizada sob anestesia geral. Então, a gente pinça o excesso de tecido, a dobra de pele, para ajudar a identificar a quantidade de pele que a gente precisa tirar. E músculo também que precisa ser retirado com segurança. E aí a gente fecha a pele com fios absorvíveis para a criança mais fácil, porque a gente não precisa retirar as suturas. A gente usa ou Vicryl 5 ou Vicryl 6, preferencialmente 6. A transposição do músculo orbicular a gente pode usar no tratamento cirúrgico do epibléfaro e entrópio congênito. Realizado também sob anestesia geral, feito em crianças. Em A, a gente está mostrando uma incisão abaixo da linha ciliar e exposição do músculo orbicular pré-tarsal. Em B, a gente está mostrando que esse músculo foi transposto para baixo, na base do tarso.
Agora falando sobre o tratamento cirúrgico do entrópio involucional, que é o mais frequente. A técnica de BIC modificada, como eu falei antes, faz a exérese de um pentágono de espessura total da pálpebra inferior na união dos terços médio e lateral. A gente faz essas incisões iniciais divergentes, então com um encurtamento maior da base do tarso do que da margem palpebral, e depois faz a sutura por planos, primeiro da margem palpebral, tarso, músculo e pele. A técnica da tira tarsal lateral ou tarsal strip, o nosso grande coringa da oculoplástica, é uma das nossas técnicas preferidas para corrigir o entrópio involucional. Nessa técnica a gente faz o encurtamento da pálpebra inferior junto ao canto lateral. Essa tira de tarso vai ser fixada ao tendão cantal lateral junto ao rebordo orbitário interno com um vetor ascendente, suturando no periósteo. No caso do entrópio, a gente costuma associar essa técnica à exérese de uma faixa de orbicular pré-septal, que é aquilo que a gente comentou dentro da fisiopatologia do entrópio. No nosso serviço de oftalmologia, no setor de oculoplástica, as duas técnicas de preferência para corrigir o entrópio involucional são o tarsal strip com exérese de faixa de orbicular e a técnica de Jones, que é preciso saber também em detalhes. Bom, primeiro a gente faz a incisão da pele 4 a 6 milímetros abaixo da margem ciliar e então faz a dissecção dos tecidos com exposição dos músculos retratores da pálpebra inferior. A partir daí, passam-se 3 a 5 pontos simples, geralmente 3 pontos, da seguinte forma, iniciando pela borda inferior. Pele, músculo orbicular, depois retratores da pálpebra inferior, borda inferior do tarso, músculo orbicular e sai na pele. Então a gente passa esses 3 pontos e só depois aperta eles. Faz o nó deles, né? E então a gente tem que observar se vai haver ou não retração excessiva ou ectrópio. A gente pode afrouxar um pouquinho para não gerar um problema secundário. Esses pontos de Jones a gente deixa mais longos, corta o fio mais longo, para diferenciar dos pontos de pele. Os pontos de pele a gente tira em 1 semana e os pontos de Jones a gente retira em 2 semanas. A técnica de Quicker geralmente a gente faz para aqueles pacientes que a gente não tem condições de levar para o bloco para fazer uma das nossas técnicas de preferência. Essa técnica de Quicker é muito fácil de fazer e a gente pode usar em pacientes amados, pacientes que estão numa UTI, por exemplo. Então, elas são usadas para apertar mecanicamente os retratores da pálpebra inferior sem fazer nenhuma incisão cutânea. A gente faz 3 suturas eversoras em U com fios biagulhados, iniciando posteriormente na conjuntiva do fórace inferior e então se exteriorizando na pele logo abaixo dos cílios, como vocês estão vendo na imagem abaixo. Essas suturas são apertadas de forma a gerar uma leve hipercorreção e pode ser removido dentro de 2 semanas. E para finalizar o tratamento cirúrgico, a blefarotomia com rotação marginal, que é a cirurgia de escolha para um entrópio cicatricial. O entrópio realizado para tracoma, para pemphigoide cicatricial, Steven Johnson, entre outros. Bom, o próprio nome diz, é uma blefarotomia, a gente faz um corte na pálpebra e faz uma rotação marginal, roda a margem. No caso, para fora, porque está em entrópio. Então, a gente pode fazer isso via anterior ou via posterior. Aqui a descrição tá da via posterior, que a gente faz evertendo a pálpebra e então identificando a linha horizontal de maior encurvamento do tarso. Aqui localiza-se de 2 a 2,5 milímetros da borda livre, onde é realizada uma incisão transfixante no sentido horizontal, como na figura abaixo. Então a gente faz 3 a 5 suturas eversoras em U, isso depende muito de que área a gente quer rodar, e os nós são apertados somente após a passagem de todas as suturas. E as suturas devem ser retiradas dentro de 3 semanas. No nosso serviço a gente ainda utiliza um booster para dar um nó
e o nó não ficar direto na pele. Geralmente a gente utiliza uma sondinha de aspiração fina e corta. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.